Boa noite, pessoal. Começando mais uma live, nossa live de quartas do nosso querido Centro Espírita Naim Montes de Castro. Que Jesus nos abençoe e que possamos, mais uma vez, estarmos unidos em pensamentos, né, em oração no final, com aquela vibração que só as pessoas que estão voltadas a Jesus, voltadas a Deus, conhecem um pouquinho. Isso é muito importante, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver quem já está. E aí, vocês estão me ouvindo? Socorro falou que estava sem som. Ah, agora tá tudo bem, né, Socorro? Como é que você está, Socorro? Tudo bem? Seu Carlos também? Muito bom aqui. Margarete já está aqui. Eliane, como sempre, está aqui com a gente também. Albertinho, Neia, minha amiga Socorro, Sandra Oliveira, Denise. Muito bom, muito bom. Soraya, como é que tá a Soraya, nossa super fã? Que bom estar aí com vocês. Que Jesus nos abençoe. E hoje, um tema extremamente interessante, né? Atual, muito atual. As pessoas às vezes acham, né, que o Espiritismo não trata de todos os assuntos, mas o Espiritismo trata, sim, de todos os assuntos. E é muito legal isso. Acho que é por isso que nós somos espíritas, né? Porque ele é atual, ele é vibrante, né? E é, em primeiro lugar, a religião que abraça todos nós. Que faz falta esse comportamento no mundo hoje em dia, né? Esse comportamento de estar de braços abertos. Então vamos iniciar. Fazer alguns apontamentos iniciais, justamente por ser um tema um pouco polêmico, né? Eu vou pedir que se eu falar alguma coisa que não agrade a um ou outro, não me cancelem, né? Não falem mal de mim, né? Não me xinguem, porque às vezes a gente fala alguma coisinha, né? Principalmente eu, que não sou uma pessoa atualizada em algumas nomenclaturas, às vezes eu vou falar um detalhe ou outro que não vai cair bem e as pessoas vão querer me cancelar. Mas, por favor, não cancelem o pobre coitado aqui. O que a gente precisa, e é mais importante hoje para a gente aqui, é a gente sair com alguns conceitos. E eu acho que o maior conceito é o conceito de acolhimento. Independente se você concorde com o que eu vou falar hoje aqui, você discorde, a gente precisa ter esse pensamento em comum. De aceitação às diferenças, de acolhimento, né? De amor ao próximo, de respeito às diferenças. Isso é muito importante. Então, mais uma vez, alguma coisa que você ouvir e não ficou legal, não gostei, não é isso que eu acreditava, vamos deixar passar, mas com um grande pensamento de acolhimento. Porque eu acho que se a gente abraçar essa ideia, já valeu a pena o tema dessa noite. Vamos começar então? Deixa eu dar uma olhadinha mais uma vez aqui. Né? Estamos. O Albertinho tá rindo aqui, achando que eu vou ser cancelado, né? Mas não vou ser cancelado, não, Albertinho. Então vamos lá. Hoje, o nosso tema, como eu já tinha explicado, quando a gente divulga a nossa imagenzinha, né? Um dia antes, 2 dias antes, vamos falar sobre sexualidade e homossexualidade na visão espírita, à luz do espiritismo. Então a gente vai começar com sexualidade, para dar aquela ambientação, aquela ambientada inicial, e depois a gente parte para o tema mais polêmico. Eu acredito que as pessoas estejam mais interessadas nessa segunda parte. Nossa live também é aberta para perguntas e respostas. Então, quem quiser fazer pergunta, pode ir fazendo, depois eu volto, saio lendo tudo e respondo. Se passar alguma e eu não responder, depois por escrito, nos comentários, eu vou e respondo também. Porque às vezes eu já não estou mais enxergando direito, eu passo batido e aí acabo perdendo alguma perguntinha. Tá bom? Mas não é descaso não, é idade mesmo. Então vamos falar sobre a questão inicial, que é a sexualidade na visão do espiritismo. Mas para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar muito tempo, como eu geralmente faço nos nossos estudos, para a gente entender a lógica e quando chega nos dias atuais,
a gente está com esse embasamento teórico, né, do que está acontecendo. Então, vamos lá. Vamos iniciar. Quando nós somos criados, né, o espírito é criado, nós não temos sexo. Então, basicamente, a gente vai falar aqui do sexo dos anjos, né? Aquela discussão que parece que não tem fim. E para a gente espírita, tem essa explicação. Deus, quando cria, ele não cria o espírito com um sexo masculino ou um sexo feminino. Na verdade, o espírito, quando é criado, ele não é criado basicamente com nada. Ele apenas tem uma grande capacidade de aprender. E a gente não vai chamar aqui de espírito, porque espírito somos nós, já nesse estado de evolução, com livre-arbítrio, né, com pensamento direitinho. Quando Deus cria, ele cria esse princípio que a gente vai chamar de princípio inteligente. E para a gente entender basicamente o que é o princípio inteligente, vamos imaginar que esse hálito divino, né, essa criação divina, seja uma nuvem. Ele vai criar uma nuvem, né, que não tem forma, né, mas essa nuvem vai ter capacidade, mais na frente, de se formar em vários espíritos. Não existe nem a questão da individualidade ainda. Tá? E essa nuvem, eu estou tentando só ser didático, tá, gente? Não é exatamente assim, mas é só para a gente entender. E essa nuvem, ela vai sendo alocada no mundo material, no mundo físico, para receber a influência da matéria e ir começando o processo de evolução, de amadurecimento, de aprendizado. Então a gente vai passar, quando eu digo a gente, esse princípio inteligente, por diversas fases, começando no reino mineral até chegar ao Homo sapiens sapiens, vamos dizer assim. Tá bom? Então a gente vai passar uma longa estrada, são milhões e milhões de anos, até conseguir virar espírito propriamente dito. Por que a gente passa no reino mineral? Justamente para aprender a agregar matéria, já que esse princípio inteligente é um ser imaterial. Então ele precisa aprender a agregar essa matéria. Depois vai passar no reino vegetal. Ah, quer dizer que eu já fui um paralelepípedo? Não. Não existe esse conceito de individualidade ainda. E a gente vai passar pelo reino vegetal, o animal, tudo isso. Então, para a gente fazer uma brincadeira aqui, vamos lembrar que existia 7 milhões de anos atrás chamar de macaco, né? A gente não sabe direito quem era esse macaco, e que houve uma mutação a partir desse macaco e dividiu. Uma linha foi parar no chimpanzé e a outra linha foi parar no sapiens sapiens, no Homo sapiens sapiens, tá bom? O chimpanzé pegou uma linha de evolução e nós pegamos uma outra linha de evolução. Era o mesmo princípio inteligente lá atrás, mas de acordo com a alteração genética, houve esse split, essa divisão, e uma linha foi para um lado e outra linha foi para o outro. O chimpanzé. Vamos enxergar aqui o comportamento sexual do chimpanzé. Ele não está preocupado em carinho, né? Em respeito. O chimpanzé, ele é regido por alguns instintos, assim como todos os outros animais. A gente sempre fala isso. E são dois básicos. O de sobrevivência e de perpetuação da espécie. Então o que o chimpanzé macho vai querer? Copular com o máximo possível de fêmeas para espalhar o DNA dele. E o que a fêmea vai querer? Escolher o melhor chimpanzé, o mais forte, o mais bonito, né? Aquele que faz mais macaquice possível para chamar a atenção, porque ele é o macho alfa e ela quer que os filhotes sejam fortes. Ela não vai escolher o chimpanzé fracote, não, esse você vai ficar de lado, meu filho. Ela vai pegar o melhor de todos. E o melhor de todos vai querer copular com todas sem nenhuma distinção para passar a genética dele adiante. A linha que nós seguimos, a linha humana, durante muito tempo foi assim também. Não tínhamos diferenças com o chimpanzé. Mas aí mutações foram acontecendo, a gente sai daquele basicão, vai passando, vai evoluindo, vai mudando, né? Aí a gente vai virar uma espécie mais elaborada. Aí vamos chegar já no grupo dos homos, né? Homo
habilis, Homo erectus, até chegarmos no Homo sapiens. Aí acontece algo extremamente importante nesse Homo sapiens, coisa que não aconteceu na linha do chimpanzé, e o que foi? 50, 60, 70 mil anos atrás, houve a revolução cognitiva, uma mutação no cérebro do sapiens, e ele começou a pensar de maneira totalmente diferente. Isso eu já falei algumas vezes aqui, é importante de repetir, porque é bastante interessante, e isso explica muita coisa de quem nós somos hoje em dia. E essa mutação no cérebro do sapiens fez com que ele parasse de pensar de maneira objetiva. O que é maneira objetiva? Vou acordar, vou caçar, vou comer, vou alimentar meus filhotes. A questão do dia a dia, objetivo, concreto. E começou a pensar de maneira mais subjetiva. Olhar para o céu e ver as estrelas e fazer uma pergunta de onde eu vim, para onde eu vou. Essa revolução cognitiva criou uma série de situações que permitia agora os sapiens viajar, né? Filosofar. Além disso, e aí entra uma visão extremamente religiosa, o sapiens começou a tomar decisões, a escolher as coisas. Por quê? Porque o chimpanzé, você acha que ele vai acordar e falar assim, hoje eu não vou fazer nada. Hoje eu vou ficar aqui na minha árvore só descansando porque... Não. Ele tem um instinto tão forte que ele vai descer, ele vai fazer as coisas dele, que ele sempre faz, ele vai se alimentar, vai alimentar os filhotes, vai proteger o clã dele. Ele nasceu para isso. Ele tem um instinto de sobrevivência e perpetuação da espécie que regem ele. Depois dessa revolução cognitiva que o Sapiens teve, ele começou a tomar decisões. Falou, não, hoje eu não vou fazer nada. Hoje eu vou ficar aqui descansando. O que é isso dentro da religiosidade? É o livre-arbítrio. Então, através de, supostamente, uma mutação no cérebro, e que os espíritos dizem que essa mutação não foi ao acaso, ela foi projetada no plano espiritual justamente para propiciar essa capacidade nova de pensar, permitiu que o Sapiens tivesse agora o direito a escolhas, coisa que nenhum outro animal tem. Os outros animais são regidos pelos instintos, a gente já falou isso. E a partir dessas novas escolhas, somado com as questões filosóficas, as questões de sentimento, que agora ele vai percebendo, vai começando a desenvolver, a visão da sexualidade para o Sapiens se transforma completamente. Ele não está mais só preocupado em passar adiante a genética dele. Já existe o afeto, já existe a preocupação real com a segurança dos filhotes, dos seus nenéns, das suas crianças, da sua mulher. Olha que coisa importante a gente já começar a computar nessa história toda o sentimento. Isso é Deus. Isso é a origem divina, né? O DNA divino já sendo despertado lá atrás, 40, 30 mil anos atrás, com o passar dos anos, passar dos milênios. Isso é muito importante. E aí, quanto mais a gente vai evoluindo, mais a gente vai sofisticando esse pensamento, esses sentimentos. E aí os espíritos nos dizem, por exemplo, no Livro dos Espíritos, que a monogamia, isto é, ter apenas uma mulher, é sinal de evolução da humanidade. Enquanto o chimpanzé, que pegou uma outra linha, está na poligamia, nós, a partir dessa evolução, somado a questões morais, né, aprendizado moral, que o cristianismo ajudou bastante a gente segue uma outra linha de respeito, de acolhimento, de compreensão, de família. Então, sexualidade, para a gente, você começa no oba-oba, lá atrás, e cada vez vai afunilando mais. Por quê? Porque isso gera crescimento emocional, gera a célula da sociedade, que é a família, e a partir dessa célula da sociedade equilibrada, a gente gera uma sociedade muito melhor.
Então entender que sexualidade não está solto por aí. Sexualidade é reflexo da nossa evolução moral, da nossa evolução como espécie. E cada vez mais nós precisamos domar os nossos instintos. Por quê? Agora é o grande finale para a gente entender. Porque os espíritos dizem que o início é lá atrás, como eu falei, naquela nuvem de princípios inteligentes, e a gente vai passando pelos reinos, né, mineral, vegetal, animal, chegamos no homem, e o nosso destino final é a angelitude. E a gente só vai conseguir chegar na angelitude quando a gente vencer todos esses instintos, todos esses apelos da carne. Isso é extremamente interessante. E aí quando a gente olha para a humanidade como um todo, quando a gente vê os grandes santos, né, as pessoas muito boas, eles começam a vivenciar, a ter experiências transcendentais. Eles não querem mais a alimentação como a gente quer, o sexo como a gente quer. Por quê? Porque já foram vencendo essas barreiras. E é extremamente difícil. Por quê? Porque a gente vive no mundo material. Nós somos regidos por esses desejos materiais. Só que a evolução é estar vivo na carne, mas ir desencarnando. E desencarnar nesse sentido não é morrer. É você cada vez ter menos experiências carnais. Poxa, mas é extremamente difícil, Léo. Porque nós vivemos. É lógico, é extremamente difícil. Mas esse é o objetivo. E o objetivo é a gente chegar na reta final e falar assim, ó, tô lá em nosso lar? Não, eu não preciso mais da alimentação como eu precisava. Vocês lembram da historinha da alimentação de nosso lar? Lorane falou aqui pra gente. Né? Lorane falou aqui pra gente. O chat aqui ficou acelerado aí, não se preocupem com isso não. Que houve uma batalha da comida em nosso lar, extremamente complicado. Por quê? Porque os espíritos estavam lá, tinham muito esse desejo da carne, né? A alimentação mais materializada. E a evolução que foi proposta para a colônia espiritual, já, olha só, vamos tomar água fluidificada, a tal da sopinha, que é muito mais fluídica. Então esse é o nosso objetivo. Então falar de sexualidade é olhar e falar assim, ó, sexo é pecado? De jeito nenhum. Né? Lógico que não. Ninguém está falando isso. Mas é cada vez a gente ter mais respeito, né, à ação. E quando a gente olha para o mundo animal, é cada vez menos respeito, porque existem ali aquela influência, como a gente disse ainda há pouco, dos instintos. Então é muito menos instinto e muito mais sentimento, amor. E para a gente finalizar a questão sexual, uma vez Chico Xavier falou, amor livre não existe. Porque ou é amor, ou é livre. Então eu acho que com isso a gente consegue dar uma cara, né, interessante para as questões sexuais. É pecado? Não. Precisa ser dentro do casamento? Não. Você às vezes não está casado, mas tem que ter sentimento, tem que ter respeito, tem que ter compreensão. Porque senão a gente se aproxima cada vez mais aos nossos primos chimpanzés. E não é esse o objetivo. Então todas essas modernidades que existem hoje em dia e que vão querer às vezes empurrar os nossos jovens para as questões de liberdade sexual, olhemos com muita atenção. Porque tem um preço. E o preço, às vezes a gente já está vendo aí a quantidade de jovens em depressão, quantidade de jovens tentando suicídio. É só isso, sexual? Não, eu acho que é um combo, né? Um grande somatório de desvios e que gera toda essa instabilidade emocional. Mas o sexo também contribui. Por isso que temos que ter muita responsabilidade. Ok? Então, a partir daí, a gente já pode começar a falar sobre a questão homossexual. Deixa eu ver aqui. Tá tudo direitinho? Vocês estão acompanhando direitinho? Porque às vezes eu não recebo informação aqui. Parece que eu estou fora do ar, mas não estou não, né? Então vamos lá. Dentro dessa lógica, dessa nossa evolução, passando pelo mundo material como espírito,
a gente precisa entender que muitas das vezes a gente vai encarnando em corpos masculinos, em diversos, quando fosse em série. E o que a gente viu? Que Deus, quando cria o espírito, ele não cria nem homem, nem mulher. Não existe esse conceito no espírito. Não é nem macho, nem fêmea. Mas quando a gente vai encarnando e o corpo serve para nos impulsionar, né? Essa pressão física nos impulsiona, né? Influencia a gente precisa passar pelo sexo masculino e pelo sexo feminino para ir ganhando experiência. Mas às vezes a gente, por alguns motivos, escolhe passar por diversas encarnações, por exemplo, no corpo masculino. Aí chega um momento que lá no plano espiritual, alguém fala assim: ô Leco, olha só, você já está 10 encarnações nascendo como homem e você já aprendeu muita coisa, como é que o homem pensa, você desenvolveu assim, essa característica, essa, que são características mais masculinas, fisicamente falando. Então, aqui no plano espiritual, a sua psicologia não quer dizer que eu, espírito, seja homem. Mas a minha psicologia predominante é masculina. E agora, você precisa descer para encarnar e desenvolver outras características. Ok? Pensar de maneira diferente. Ok. Eu vou nascer como mulher. Aí, tenho 10 encarnações como homem. Venho como mulher. Você acha que eu vou ser a mulher mais feminina do mundo? Né? Delicada? Muitas vezes não. Porque eu tive tanta experiência com as minhas passagens no corpo físico masculino que chego nessa, eu tenho dificuldade, né, de casar a minha psicologia espiritual com o meu corpo físico. Isso quer dizer que eu vou ser homossexual? Não, não quer dizer. Ok? Isso não quer dizer que eu vá ser homossexual. Mas que vai acontecer um descasamento. E esse descasamento é de propósito. Por quê? Porque eu preciso nessa vida ter influências de hormônios que não tinha quando era homem, da gravidez, que o homem não conseguiu passar por isso, questões culturais, né? E aí não estamos falando apenas de questões físicas, questões culturais do mundo, né? Mulheres são tratadas de maneira diferente do que o homem. Eu não vou entrar em polêmica de que, o que está acontecendo, se a mulher é isso, feminina, não vou entrar nesse papo. Mas que nós temos mundos que tratam diferente, de maneira diferente. Então isso tudo influencia. Em alguns casos, esse descasamento da psicologia com o corpo físico pode gerar, né, pode abrir brecha para a homossexualidade? Sim, com certeza pode. E aí é o grande ponto. Aí começa. É certo? É errado? A gente não vai entrar nessa discussão também. Ok? Por mais que às vezes a gente queira falar se é certo ou se é errado, não nos cabe a gente a julgar isso. Né? O importante é entender a origem da questão. E eu não vou dizer problema, porque não é problema. É normal isso acontecer. Né? E a partir desta explicação dos espíritos, a gente compreender porque alguns têm mais facilidade ou menos facilidade em se enxergar com a sua sexualidade. E aí vem uma grande questão, dentro desse ponto, analisando desta maneira, não é opção sexual, é orientação sexual. Por quê? Porque a criança, ela não optou, eu vou nascer, eu sou homem e eu quero ser uma menina. Ela não está optando isso. Ela já nasceu com a orientação dela descasada. E isso é extremamente interessante da gente falar. E por quê? Exatamente por isso. Porque a psicologia espiritual nem sempre bate com o corpo físico. Ok? Mas olha só. Qual o motivo
dessa psicologia não bater? Novas experiências. Então, quando a gente pega, por exemplo, palestrantes espíritas, e eles vão falar a respeito disso, o que eles vão dizer? Que a homossexualidade... E aí, eu não suporto essa questão de você não pode usar uns termos, porque esse termo é errado, esse termo não é... Mas dentro desse ponto, né, da questão da homossexualidade, não existe o princípio do o termo é errado, o termo é certo. Não se fala mais hoje em dia homossexualismo. Porque a homossexualidade, no passado, já foi tratada como doença. E esse ismo, no final, denota doença. E a gente sabe hoje que não é doença. Então não é politicamente correto. Ah, não, porque política... Não. Não se fala mesmo. Porque não está mais no CID, o Código de Doenças da Medicina, a psiquiatria, né, a psicologia, a medicina em geral, não encara. Então por isso que nós não devemos mais falar como homossexualismo, mas homossexualidade. Ponto. Ok? Isso já é um avanço, porque acaba sendo ofensivo realmente. Deixa eu ver uma perguntinha aqui que chegou, para ver se... Olha lá, a Margarete perguntou. Então, se eu entendi, as encarnações anteriores exercem influência no comportamento sexual, é isso? É preciso viver outras experiências? Não é exatamente no comportamento sexual, mas na psicologia. Tá? Então, eu desenvolvi uma psicologia mais masculinizada, e quando eu venho nessa vida agora com um corpo de mulher, na próxima vida, por exemplo, um corpo de mulher, eu vou ter, algumas pessoas em alguns casos vão ter essa dificuldade. Ou outros, ele é assim, pô, ele é homem, mas ele tem uns trejeitos, quer dizer que seja homossexual? Não, ninguém tem nada a ver com isso. Né? Mas isso explica muita coisa. E ao mesmo tempo, mulheres mais masculinizadas, por quê? Também explica, e não quer dizer que seja, não é define a orientação sexual, mas define a psicologia. Mas, em muitos casos, também a orientação sexual. Né? E, mais uma vez, quer dizer que é certo, quer dizer que é errado? Os espíritos não entram nesse ponto. Daqui a pouco a gente vai ver umas passagens e eu acho que vai ficar muito claro para a gente, sim, tomar cada um ter cada um a sua opinião formada. Tá? Deixa eu ver aqui. Ok. Então, o que eu fiz? A gente já estamos aqui há meia hora e eu estou falando isso, eu vou fazer só mais um apontamento para a gente abrir para as perguntas. Junto dessa questão de inversão psicológica, né? Estou há muito tempo vindo como homem, agora venho como mulher, ou muito tempo como mulher, agora venho como homem, e por questões de, vamos supor, uma missão. Ah, agora eu preciso trabalhar num orfanato. Estou criando um exemplo genérico, tá? Só para a gente ser didático. E se eu vier como mulher, vai ser muito mais fácil, porque eu vou ter aquele instinto materno, mais uma vez o instinto lá de trás, que ainda influencia a gente. E acho que você vai desempenhar muito melhor essa função, Leco. Tá bom? Você pode vir como mulher? Posso, não tem problema nenhum. Eu venho como mulher para trabalhar no orfanato e ter esse tipo. Então seria uma missão. Mas existe o outro caso, né, que não é de missão, que é como se fosse uma expiação. Um exemplo para sermos didáticos também. Eu, nesta vida, sou extremamente homofóbico. Eu olho meu companheiro gay, um amigo meu que é gay, e fico indignado com aquilo. Odeio esse tipo de comportamento. Né? O que eu faço? Persigo, não compreendo, julgo, jogo pedra, faço tudo. O que é a reencarnação? É empatia. Empatia forçada. É quando a gente é forçado, através de uma nova existência física, a vivenciar uma experiência. E aí, eu, Leco, machão, homofóbico, na próxima vida, por expiação. E não quer dizer, não, você veio mulher, não é o problema de vir mulher, e isso é uma expiação, né? É um castigo. Não é, não vamos entrar nessa discussão. Mas, para mim, vai ser um castigo por quê? Porque eu não suporto a questão homossexual. E aí agora eu tenho que entender na pele como é que a gente viver de maneira descasada entre a psicologia e o corpo físico.
E aí eu tenho que, dentro de todas essas experiências de preconceito, que existe muito, não vamos dizer que não existe, existe muito, principalmente dentro de casa, que muitas das vezes a gente fala, não, temos que acolher, mas infelizmente, porque temos culturas ainda diferentes, né, ultrapassadas, né, fomos educados de maneira diferente, nós ainda temos dificuldade, e dentro de casa é um lugar onde existe muito sofrimento. E aí, nessa nova experiência, por uma expiação, vai ter que experimentar, vai ter que vivenciar essa nova realidade. Tá bom? Então vamos para essa didática, é por uma missão, para facilitar o nosso entendimento, ou por uma expiação, existe essa troca. Tá? Deixa eu ver que teve mais uma perguntinha aqui. A Soraya. Eu escutava quando criança que o homossexual vira estátua de sal ou de pedra depois que morre, ou vai para o inferno. Isso, Soraya, porque existem outras religiões que têm esse comportamento, mas a missão do espiritismo é esclarecer. E é essa mesma religião que muitas vezes disse para você que vai para o inferno, que é isso, hoje em dia também está mais aberta, também está mais tolerante. Por isso que a gente tem que entender que o espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Por quê? Porque esse tipo de acolhimento vai acontecer. Imagina você tá lá cheio de conflito sexual, seja hétero ou homossexual, porque todos nós temos conflitos. E aí chega num tempo religioso e alguém diz que você vai para o inferno por causa disso. O que nós estamos fazendo com essa pessoa? Olha só, meu filho. Você agora vai expulso daqui, sem salvação, que a pessoa provavelmente vai continuar com esses desejos. E somado a isso, sem religião, sem educação, no sentido moral. Fechar uma porta é extremamente desumano. Não podemos nunca fazer isso. Por mais que você não concorde com nada que eu esteja falando aqui. Fechar uma porta é extremamente desumano. Ok? Vamos lá. Socorro falou que já leu. Isabela, boa noite. Primeiro agradeço pela palestra. Então, que algumas pessoas pensam que criança vendo casais gays faz mal e pode influenciar. Cai por terra, né? Se você educar o seu filho ou qualquer outra criança a respeitar, principalmente hoje em dia, que está extremamente comum as questões, porque não é, acho que não, só o número não aumentou, não. Acho que as pessoas estão mais assim seguras para sair de mão dada. Eu vejo tantos casais gays de mão dada, tal, e que antigamente na minha adolescência, por exemplo, eu não via, porque era todo mundo meio que dentro de uma mentira, né? Então, isso, hoje em dia, está extremamente comum. E se você educa para respeitar a diferença, não tenha dúvidas. Ninguém vai virar gay por causa disso, ou vai virar hétero por causa disso. Né? Agora, não podemos esquecer também que existe uma pressão hoje em dia da mídia, onde está empurrando o comportamento. Por isso, quando eu falei bem no início, orientação sexual. Hoje em dia, eu já não sei mais se é só orientação. Que existe uma pressão da mídia, que eu acho extremamente complicado também, onde empurra assim, ó, vai experimentar tudo, meu filho. Tá tudo liberado. Somos chimpanzés? Não, não somos mais. Então a gente também tem que se preocupar. Por isso que é educar. Educar a respeitar, né? Disciplinar a energia sexual, né? Sem, não pode fazer isso, é pecado, não, com educação. E é essa a proposta do espiritismo. Educar. Ok? Né, Isabela? Ainda existe esse tipo de preconceito, né? Muito preconceito. Mas acredito que com o passar dos anos, cada vez mais a sociedade vai compreender, né, que isso é extremamente normal e natural, né? E vamos nos acolher, respeitar muito mais. Vamos chegar lá. Isso é muito importante. Albertinho perguntou a função do amor. Exatamente isso, Albertinho. Qual a função do amor?
é a gente trocar, né, experiências. E aí não estou falando de experiência sexual, não. É muito maior que isso, é transcendental. A função do amor é a gente se conhecer no outro. Quando você ama, você tem compaixão. Você sente a dor do outro junto. E quando você sente a dor do outro junto, a sua vida se transforma. Por isso que o amor é extremamente libertador e nos impulsiona para a evolução. Por quê? Porque amar é você sentir a dor do outro com ela e tentar, de alguma maneira, com essa percepção da dor do outro, com essa compreensão, né, sair do buraco junto dela. Ok? Então, deixa eu fazer uma coisinha. Eu preparei umas perguntas que eu já recebi, já tem um tempo atrás, e eu acho que vai ajudar na nossa explanação aqui. Primeiro, como a ciência trata a questão homossexual ou homoafetiva hoje em dia? Como a gente falou já no início, né? Já foi me perguntado lá atrás isso. E como a ciência trata? Não é mais doença, né? E olha Kardec falando, coisa maravilhosa, né? Fé inabalável é aquela que caminha lado a lado da razão em todas as épocas da humanidade. Isso é muito importante. Hoje em dia, a ciência tem uma outra compreensão. O ser humano tem outra compreensão. A justiça tem outra compreensão. Estamos evoluindo como sociedade. Isso é muito importante. Como se deve educar uma criança que apresenta tendências sexuais? Isso eu achei extremamente interessante essa pergunta, né? Que às vezes você tem um filho e que apresenta lá as tendências homossexuais. E aí é extremamente natural isso. Eu lembro, eu criança, eu tinha colegas da escola, né, que a gente via e falava assim, olha, esse menino... E naquela época, né, povo muito mais atrasado, existia segregação. Hoje em dia, eu acho que tem muito menos, né? Também acho, não tenho certeza. Acho que estamos evoluindo nesse acolhimento, né? Mas como deve-se, você pai, tratar o seu filho que se apresenta ser homossexual? Aí Emmanuel, no livro, deixa eu ver, é Vida e Sexo, ele responde da mesma maneira que uma criança heterossexual. Extremamente interessante essa resposta, não? Por quê? Como é que eu educo uma criança com tendência homossexual? Da mesma maneira que a hétero. E a gente faz essa próxima pergunta. E como educar uma criança heterossexual? E aí ele responde assim, eu vou ler, tá? Não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito aos outros e a si mesmo. Porque achar que vai proibir e vai resolver, não vai, gente. A gente sabe disso. O proibido é muito mais gostoso, né? Então não vai. Então não proibição, mas educação. Educar a respeito da importância da energia sexual, do respeito que nós temos que ter com essa energia, como ela de alguma maneira acaba nos guiando, né? Então, educando. Ah, é gay? Sublima. Você acha que alguém vai sublimar a energia sexual, gente? Você que está ouvindo aqui, imagina alguém vai falar para você, sublima a sua energia sexual. Assim, imagina você com 17, 18 anos, jovem, cheio de saúde. Não, sublima. Tem abstinência sexual. É brincadeira, né? A pessoa que não sabe como é que a banda toca. Então, Emmanuel, como é que ele fala? Não abstinência imposta, mas emprego digno, com respeito a si mesmo e ao outro. Se a gente aprender isso, emprego digno, com respeito a si mesmo e ao outro, a gente se afasta cada vez mais do comportamento instintivo, do chimpanzé que não tinha respeito, ele queria passar o DNA. E agora não, agora nós precisamos respeitar o outro e assim nós próprios. Porque faz parte da nossa saúde mental. E a abstinência imposta, não. Educação, emprego digno. Ok? E aí, além disso, eu vou me dar o luxo de ler uma passagem desse mesmo livro
Vida e Sexo, que Chico Xavier psicografou com Emmanuel, que ele fala sobre as questões sexuais. É um pouquinho longo, vou botar aqui o texto para eu ler, vocês vão me ouvindo e a gente vai junto. Repara como ele trata. E olha, esse livro foi escrito lá em 1970. Você vê como Chico Xavier foi valente, né? No meio de um contexto político estranho do Brasil, uma pressão de outras religiões, e ele tem esse tratamento com a questão homossexual, e agora especificamente com a questão homossexual. Vamos ver o que Emmanuel fala com Chico. Observada a ocorrência, mas com os preconceitos da sociedade, constituída na Terra pela maioria heterossexual, do que com as verdades simples da vida. Então o que ele diz? Vamos voltar. Observada a ocorrência, que ocorrência? A ocorrência da homossexualidade. E essa ocorrência, ela é enxergada de que maneira? Muito mais com os preconceitos da sociedade heterossexual do que com as verdades simples da vida. Essa mesma ocorrência vai crescendo de intensidade e de extensão com o próprio desenvolvimento da humanidade. E não é isso que a gente está vendo hoje? A humanidade vai se desenvolvendo e essa característica cada vez mais vai aumentando a intensidade nas pessoas. E a gente vê um número muito maior, hoje em dia, de pessoas que são homossexuais. E o mundo vê, na atualidade, em todos os países, extensas comunidades de irmãos em experiência dessa espécie, somando milhões de homens e mulheres, solicitando atenção e respeito, em pé de igualdade ao respeito e à atenção devidos às criaturas heterossexuais. Respeito, mais uma vez, o que Emmanuel fala muito aqui? Respeito, né? Pé de igualdade. Por que eu vou tratar diferente? Né? Por que eu preciso ter, se eu sou a maioria heterossexual, porque eu preciso ter preconceito? Olha como é que ele caminha nessa direção. Por isso que eu falei, né? Não vamos bater martelo, o espiritismo é a favor, é contra. A gente tira as nossas próprias conclusões. E quando a gente lê isso, a gente vê que existe um olhar, né, extremamente respeitoso, né, de compreensão em relação à questão. Né? Exatamente, Albertinho. Respeito. Mais uma vez, o que André Luiz? Porque André Luiz escreveu muitos livros, né, a respeito de diversos temas. O que André Luiz falou a respeito? Tem um livro, e aí esse livro é Sexo e Destino, que Chico também psicografou com André Luiz. Né? E daqui a pouco eu vou falar com você, Socorro, sobre isso, sobre a questão dessa transformação. Né? O que André Luiz fala? Eu vou ler mais um pouquinho aqui, esse é menor. Acrescentou, no entanto, que no mundo por vindouro, e isso foi psicografado em 1970, né, ele está falando do mundo por vindouro, está falando de hoje em dia. Os irmãos reencarnados, tanto em condições normais, quanto em condições julgadas por quê? Pela essa maioria preconceituosa, julgados anormais, serão tratados em pé de igualdade, no mesmo nível de dignidade humana, reparando-se as injustiças assacadas há séculos contra aqueles que renascem sofrendo particularidades anômalas. Tá? E quando ele fala anômala, não vamos achar que é anomalia, que é doença, não. Que é esse descasamento entre a psicologia e o corpo físico. Tá? Então a sociedade hoje em dia, ele está prevendo, né, vai ter muito maior compreensão e respeito. Para a gente terminar essas leituras e a gente voltar aqui, Chico Xavier, ele foi perguntado 2 vezes a respeito disso, nos 2 pingafogos que ele participou. Isso também na década de 1970. A primeira vez, o primeiro programa, ele falou, e é bem interessante. Eu vou fazer o seguinte, vou tentar sexta-feira, com a gente, nosso centro também sempre posta um videozinho sexta-feira, eu vou tentar pegar esse apanhado todo, diversas coisas, e fazer um vídeo para a gente ter com referência bibliográfica, tudo direitinho, para ficar bem organizado. Tá? Aí eu vou fazer um vídeo pra gente... Hoje é mais solto, mais um bate-papo. Mas sexta eu vou tentar colocar isso.
para ajudar mais ainda na nossa compreensão. E aí Chico Xavier, nesse primeiro Pinga Fogo, foi perguntado a respeito da questão homossexual. E o que ele responde? Ele responde que o ser humano, daquele jeito meigo do Chico, né, que às vezes dá uma volta para chegar no ponto, é claro, tinha que fazer isso, porque é um assunto espinhoso, ainda mais em 1970, e ele falando, o ser humano tem potencialidades como a visão, como a audição, como o tato, né? Por que sentenciar todas as expressões sexuais às trevas? Então, quando ele diz assim, ó, Chico, fale-me sobre a questão homossexual, e ele fala assim, ó, gente, por que a gente vai sentenciar as diversas expressões sexuais às trevas? Então ele já deixa bem claro que não é pra gente ser, nós somos aqui puritanos, você é homossexual, você vai pro inferno, não. E no Pinga Fogo 2, eu achei extremamente importante, até principalmente pro nosso objetivo de hoje, que é muito mais trabalhar o acolhimento e a compreensão do que a questão do que é, por que acontece, né? Que mais uma vez, se nosso objetivo daqui sair, todo mundo aqui sair com um pensamento de respeito, de acolhimento e de compreensão, vamos marcar um belo gol. E aí ele fala o seguinte, a respeito, mais uma vez, da questão da homossexualidade, já no Pinga Fogo 2. A frustração afetiva do homossexual é um tipo de fome capaz de superlotar os nossos sanatórios e engendrar os mais obscuros processos de obsessão. Aí vamos pensar. Você nasceu heterossexual ou homossexual. Pensa em você mesmo. Aí chega, pô pai, eu gostei daquela menina. Não, filho, isso é pecado. Você não pode. Você vai pro inferno. Ou gostei daquele menino, se eu sou homossexual, você vai pro inferno. O que essa frustração afetiva vai fazer com o indivíduo? E pelo que o Chico diz, é lotar sanatórios, né, e gerar obsessão. Por quê? Porque nós nascemos, fomos feitos para amar, para experienciar, né, diversos sentimentos. E quando alguém chega assim, meu filho, você não pode fazer isso, porque é pecado, porque é errado, a frustração afetiva vai enlouquecer você. Mas eu tenho um filho, como o Socorro disse, mudou de sexo, não aceito. Ok, a gente às vezes não vai aceitar, mais uma vez por questões culturais, né? Aceitar no filho do outro é fácil, no meu filho... Ok. Vai transformar a vida do seu filho no inferno. Todo dia querer transformá-lo, né? Dizer que vai para o inferno, que está em pecado. Por mais que a gente não concorde, abraça. A gente continua sendo pai, sendo mãe, né? Mas olha aqui, ó. Eu acho isso terrível, ok, mas também tem outras situações que podem ser muito mais complicadas, né? E tem outros pais que também vão continuar sendo pai, mãe, abraçando. Compreensão, gente. Mais uma perguntinha. Essa foi a pergunta que fizeram para o Divaldo e eu estou trazendo aqui para a gente. Temos que tratar o homossexual com compaixão? E aí ele disse assim, compaixão parece que ele está errado, né? Temos que tratar com compreensão. Entendeu a lógica da pergunta? Eu tenho que perdoar o meu colega homossexual. Perdoar por quê? Temos que tratar com compaixão? Compaixão é compreensão. Porque está vivendo uma experiência que, de alguma maneira, Deus permitiu ele viver. Mas na minha cabeça, eu acho que se ele teve que mudar de sexo, era para ele sublimar. Ok, na tua cabeça. Mais uma vez, eu vou transformar a vida dele no inferno? Por isso que eu falei, a gente não vai definir aqui se é certo ou se é errado. Não cabe a gente definir se é certo ou errado. Mas cabe a gente sair hoje aqui com a certeza
de que os espíritos em nenhum momento, até agora, disseram que é errado. Vai ler Sexo e Destino, Vida e Sexo, do mesmo André Luiz, do mesmo Emmanuel, tem passagem sobre adultério, onde ele diz o quê? Emmanuel, adultério no futuro vai ser catalogado como uma doença da alma. Ah, mas adultério, não. Aí mexeu às vezes com a gente começa a gaguejar. Aborto. São veementes em dizer que é um crime perante a lei de Deus. Então, se eles são veementes em falar a respeito de pontos específicos, por que não foram em relação à questão homossexual? E tratam com esse carinho e com esse respeito todo. É um ponto para a gente pensar. Né? Precisamos pensar. Então não é olhar com compaixão, é olhar com compreensão. O que está vivendo uma realidade própria dele. E isso de alguma maneira vai servir. Perfeito? Deixa eu ver se temos mais perguntas aqui, que a gente está chegando já ao final. Falei demais, né, gente? Eu falei demais. Isso, evoluir sempre. Exatamente. Ah, uma perguntinha que uma vez me fizeram também, eu acho interessante passar aqui. E na Bíblia? Porque a Bíblia fala algumas coisas bem tenebrosas sobre a questão homossexual, né? E nós espíritas, às vezes, pegamos a Bíblia e falamos assim, olha aqui, ó, porque na Bíblia está aqui. Mas vamos lá. Antigo Testamento. Aí está falando lá sobre pecado, né? Sobre isso, que é extremamente comum a gente utilizar a Bíblia quando nos interessa para a gente ser contrário a algum ponto. Mas o mesmo Antigo Testamento diz que nós não devemos brincar com mediunidade. Então eu, espírita, digo, não, mas olha só, isso era uma outra época, gente. É uma outra época. A mediunidade hoje em dia amadureceu, nós temos maturidade para consultar os espíritos, o mundo mudou. Mas a homossexualidade, não, ali aquilo está certo. Então sejamos honestos, né? Então não dá para jogar esse jogo de que uma hora pode, uma hora não pode. E outro ponto que também fala, Paulo de Tarso, ele tem algumas passagens que ele é contrário à questão homossexual. Quando você pega a tradução do grego, não é bem assim. Por quê? Porque traduziram lá a palavra que define o ser homossexual como o homem que está em pecado na cama. E quem é o homem que está em pecado na cama? É o homossexual. Então já colocaram ali uma palavra que pecado na cama não quer dizer ser homossexual. Mas vamos supor que essa tradução esteja errada e que realmente seja homossexual. Que Paulo de Tarso tenha falado sobre isso. O nosso querido, e eu respeito muito Paulo de Tarso, ele dizia também que as mulheres não deveriam participar dos grupos religiosos. Então eu vou seguir a ferro e fogo as palavras dele. Então a minha esposa, a minha filha, vocês não podem mais no centro espírita. Porque se eu sigo Paulo de Tarso nisso, eu tenho que seguir tudo. Ah, não, mas isso era uma questão da época. Ok, então pode ser uma questão da época também a questão homossexual. Estou entendendo? E não dá para a gente ler a Bíblia fora desse contexto histórico da época. Quem lê um texto fora do contexto tem algum pretexto. Isso eu aprendi desde pequeno. Então a gente tem que ter muito cuidado também na hora de interpretar. Ok? Então, eu acho que eu falei demais. Respondemos muitas perguntas aqui, né? Trouxe as perguntas dos internautas. Tem uma última perguntinha aqui, que eu acho bem interessante. Porque a questão da homossexualidade não é uma unanimidade. Por isso que eu falei assim, não vamos bater o martelo no espiritismo se é certo, se é errado. Essa não é a nossa proposta aqui. A nossa proposta é trazer informação e a gente tirar as nossas próprias conclusões. Tá? Dentro de tudo que a gente falou aqui. Por mais que eu tenha a minha conclusão. E vocês devem ter percebido qual é a minha conclusão. Mas alguns escritores espíritas já escreveram coisas assim que eu leio, eu fico horrorizado. A turma bem das antigas, né? A gente não está falando assim de, por exemplo, Chico com as psicografias dele, de Divaldo com as psicografias dele.
Estou falando de escritor espírita, tá? Pessoas que fazem os próprios livros, né? E não é mediúnico. Eu sempre gosto de pensar o seguinte: espiritismo é a religião dos espíritos e não dos espíritas. E às vezes o espírita, mais uma vez, por ser um senhorzinho que nasceu lá em 1900, vai ter um viés. E ao mesmo tempo, não é para cancelar. Vamos queimar os livros de Jorge Andréa, vamos queimar. Não, gente, não. Vamos entender o contexto da época. Herculano Pires, ele escreve, às vezes, coisas assim muito. Vamos entender também. Ah, porque só um lado tem que aceitar, o outro lado... Ah, porque o outro lado é preconceituoso. Ok. Vai passar a mão na cabeça do preconceito, nem do preconceituoso. Não é isso. Mas é entender que existe um contexto também que é difícil. É de uma outra época. Sem cancelamentos, pessoal. Acolhimento para todos. Ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no final. Nós temos... Bem, eu acho que falamos bastante. E eu vou tentar mais uma vez... Vou falar mais uma vez, né? Que eu vou tentar, na sexta-feira, fazer então esse vídeo, né? Fazer bonitinho ali para a gente conseguir entender com mais profundidade, né? E ajudar nas nossas decisões, na nossa compreensão e principalmente no nosso acolhimento às diferenças. Ok, pessoal? Eu acho que a gente pode fazer a nossa prece final, hein? Temos 1 hora de live aqui. Deixa eu só beber uma aguinha. Eu falei demais aqui. E a gente finalizar. Fiquei muito feliz em poder tocar nesse assunto com vocês e tentar de maneira leve, né? Sem afetação, sem ter brigas, se Deus quiser, né? Se alguém não gostou, manda mensagem pelo próprio Facebook para mim, a parte de mensagens, pode brigar comigo, né? Dizer onde eu errei, o que eu falei de errado, não falei isso, não falei sobre o tema tal, que eu vou aceitar com todo o coração a bronca. Mas não foi meu objetivo em nenhum momento criar nenhum tipo de divisão. Muito pelo contrário, é muito mais união que a gente está precisando no mundo atual. Ok? Vamos fazer então a nossa prece para a gente finalizar. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos, tá? Vamos fazer a nossa prece aqui. Então vamos fechar os nossos olhos. Vamos acalmar os nossos espíritos. Trazer serenidade ao nosso coração. Principalmente quando falamos de temas assim, que às vezes mexe demais com a gente, com as nossas emoções. Mas agora o nosso objetivo é tranquilizar. E tranquilizar a alma é lembrar de Jesus. Jesus, o nosso pastor, aquele que basta uma ovelha estar perdida, que sai para buscar esse coração aflito. Então tenhamos a fé de que o Mestre sempre estará ao nosso lado, buscando o nosso melhor, trabalhando esse sentimento para que o nosso espírito se fortaleça e consiga trilhar a estrada que Ele desenhou para cada um de nós. Jesus amado, o mundo precisa tanto de compreensão, tanto de respeito, tanta aceitação, que possamos vencer as nossas más inclinações, lutar pela nossa melhora íntima e enxergar no próximo um irmão, independente das suas escolhas,
das suas ações, um irmão. Ofereçamos as nossas mãos a todos e que as nossas palavras tragam a concórdia, a paz e a união sempre, e jamais a divisão. Obrigado, Mestre. Fica conosco hoje e sempre, nos abençoando, nos iluminando e amparando, e que a luz do teu amor brilhe em cada lar desta noite. Assim seja, Senhor.